nos envolva a partir desses instantes. Vamos procurar acalmar a nossa mente, o nosso coração, preparando o nosso mundo íntimo para receber a mensagem redentora do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Saudemos ao nosso anjo da guarda, esse amigo a quem Deus nos confiou e que nos ampara e orienta em todos os momentos nesta nossa existência. Saudemos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, nossa mãe espiritual. Maria de Nazaré, nos envolve em seu manto de paz e serenidade. Dulcifica o nosso coração para tornar mais puro os nossos sentimentos. Nos conduz à presença de seu Filho, vosso amado Mestre, nosso amado Mestre Jesus. E diante do Mestre, nos sentimos envolvidos pela sua aura de amor. Rogamos ao Mestre que nos abençoe, para que suas bênçãos nos fortaleça, para que não nos desviemos do caminho do bem. Rogamos ainda ao Mestre que nos conduza à presença de Deus Pai, para que, no sinal de profunda gratidão, possamos agradecer ao Pai pelas bênçãos que nos são concedidas a cada dia. E em sinal de profunda gratidão, que possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal, que assim seja. E nos sentindo amparados pelo infinito amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, dos amigos espirituais que nos assistem e amparam, nós pedimos a permissão e a proteção para darmos por iniciado a nossa breve reflexão em torno do Evangelho. Que assim seja. O tema sobre o qual falaremos hoje é a boa leitura e a fé raciocinada. Nos Evangelhos de Jesus, encontramos vários relatos nos quais o Mestre dizia àqueles que haviam sido curados: Vai, tua fé te salvou. Mas o que é ter fé? Será que fé é repetir automaticamente palavras decoradas de uma prece, de uma oração? Será que ter fé é a oferta de valores e bens que ofertamos a determinada causa, mesmo que essa causa seja uma causa benemérita? Ou será cumprir os rituais determinados por esta ou aquela religião? Quando Jesus disse aos seus discípulos que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam transportar montanhas, ali estava um ensinamento de profundo significado espiritual. Ao comparar a fé a uma minúscula semente, a semente de mostarda, talvez a menor semente entre todas, mas como todas as sementes, com o potencial de se transformar num ser completo, que poderá depois formar outros e outros seres. Com essa comparação, Jesus pretendia nos fazer compreender que quando possuímos fé, nada nos é inacessível, pois acionamos o nosso potencial divino e a vida para nós passa a não ter fronteiras. Cristo
realizou o que era considerado milagre e falou que poderíamos também realizar o que ele fazia e muito mais. Os apóstolos, com os exemplos do Cristo, também fizeram milagres. Mas o que eram esses milagres? Eram os efeitos naturais de uma causa desconhecida pelos homens daquela época, mas que hoje, em grande parte, esses milagres já são explicados pelo Espiritismo e pela própria ciência. A fé pode ser humana e pode ser também divina, dependendo de como nós a aplicamos. Se aplicada às necessidades terrenas ou às aspirações espirituais. Quando estamos para realizar alguma empreitada, triunfaremos se tivermos fé, pois quando sentimos que queremos, que podemos conseguir, essa certeza nos dá uma força imensa. Quando queremos realizar em nossa vida ações nobres em favor do próximo ou em favor do nosso crescimento moral ou espiritual, tiramos da fé a força necessária para essas realizações. Porém, a fé pode ser uma fé raciocinada ou uma fé cega. A fé cega nada examina. Aceita sem controle o falso e o verdadeiro, e se choca muitas vezes quando confrontada com a razão. Quando a fé cega é levada ao extremo, ela produz o fanatismo. Como exemplo, podemos citar aqueles que matam ou mataram ou atentam contra sua própria vida em nome de Deus. Porém, esta fé cega, por se firmar num erro, cedo ou tarde se desmorona. Outro exemplo que podemos citar são as antigas crenças de céu e inferno. Aqueles que estivessem destinados ao céu teriam uma vida de alegrias e de felicidades infinitas. Entretanto, os condenados ao inferno estariam também condenados eternamente ao sofrimento e ao fogo eterno que queima sem cessar. Hoje, nós sabemos, nem céu e nem inferno, mas para todos a oportunidade do arrependimento e da reparação do erro, seja nesta ou em outra existência. A fé precisa de uma base, e esta base é a compreensão daquilo em que se deve crer. A fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica, e nos leva a crer porque compreendemos. A esta fé que o Espiritismo nos conduz, quando nos incentiva ao estudo. Através de suas bases científicas, o Espiritismo nos traz o esclarecimento de questões que outras religiões, ao longo dos séculos, não puderam nos fazer compreender. A fé não se receita, não se prescreve. A fé não se impõe. Não é a fé que vem até nós. Somos nós que devemos procurá-la. E se o fizermos com sinceridade, nós encontraremos a fé em nossa vida. Ter fé não é uma conquista repentina que aparece quando queremos, mas sim um trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Aqueles que dizem que não têm fé, que não conseguem ter fé, é por indiferença, por medo de serem forçados a mudar de hábitos, ou por orgulho, aquele orgulho que recusa reconhecer
que há um poder superior e por isto seria preciso curvar-se diante dele. É preciso ter cuidado para não confundir fé com presunção, com a vaidade. A verdadeira fé é aliada da humildade. Muitas vezes, acreditamos no mérito de alguma vitória ou conquista a nós mesmos, sem reconhecer o auxílio que recebemos de Deus para aquela realização. Aquele que possui a fé verdadeira deposita confiança em Deus mais do que a si mesmo, pois sabe que é simples instrumento da vontade do Pai e nada podendo sem o auxílio dele. A fé sincera, verdadeira, é sempre calma, paciente e sabe aguardar. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos convida a meditar que ter fé é perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. Ter fé em Deus é reconhecer que mesmo quando tudo parece ruir à nossa volta, estaremos sempre ganhando, ainda que naquele momento não possamos avaliar o ganho com clareza e nitidez. No universo, não existe nada que não tenha uma razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso ou negativo em nossa existência, nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos alcançar posteriormente um bem maior e definitivo. Mesmo as grandes tragédias, elas não significam castigo ou punições, mas sim maiores possibilidades para a obtenção de uma melhoria íntima, de uma plenitude existencial. Podemos tomar como exemplo a natureza. Quando as árvores estão despidas, quando as árvores perdem todas as suas folhas, se inicia um novo ciclo em que elas reúnem suas forças instintivas da fé para novamente se vestir de folhas, flores e frutos. Também nós, nos momentos de grande sofrimento ou dificuldades, a verdadeira fé não nos deixa sucumbir, se soubermos esperar na confiança de que tudo tem uma razão superior de ser. Jesus nos ensina a entregar a vida ao doador da vida. E eu tenho certeza que cada um de nós já fez essa entrega algumas vezes. Jesus nos ensinou a dizer: Pai, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Compreendemos então que tem uma parte que nos cabe e tem a parte que cabe a Deus. Devemos fazer a nossa parte e confiarmos que Deus sempre faz a parte dele. A fé deve ser ativa, pois a fé sem obras é morta. E como fortalecemos a nossa fé? Fortalecemos a nossa fé, a mantemos viva através da prece, o estudo do Evangelho, a implantação do Evangelho no lar, as obras no bem e nas leituras edificantes. E a doutrina espírita nos oferece um verdadeiro tesouro para boas leituras e uma infinidade de oportunidades para obras no bem. A fé sincera é contagiosa. Comunica-se aos que não a possuem ou mesmo àqueles que não desejariam possuí-la.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, há uma advertência singela do espírito protetor José. Ele nos adverte da seguinte forma: pregai pelo exemplo de vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Não admitais a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. E interessante que José Espírito ainda fala sobre as orientações deles próprios espíritos. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos trazemos para atingi-los. Crede e esperai, sem jamais enfraquecer. Os milagres são obra da fé, porque ter fé é diferente de acreditar. Acreditar é estar envolvido, ter fé é estar comprometido. Enquanto os discípulos conviveram com Jesus, eles estavam envolvidos na Boa Nova. Eles acreditavam, mas lhes faltava a entrega verdadeira. Podemos observar isso nos relatos dos evangelhos. No momento em que ocorreram o julgamento e a crucificação de Jesus, onde estavam os discípulos? Com exceção de João, que estava presente, não havia mais nenhum deles acompanhando o Mestre. Após Jesus ter ressuscitado, quando então os discípulos viram se cumprir todas as promessas do Mestre, eles então conquistaram a fé verdadeira. Nada mais temiam e se comprometeram verdadeiramente com a divulgação da Boa Nova. Aí então começou o trabalho do apostolado. Acreditar tem a ver com crença. Ter fé tem a ver com entrega. Um exemplo que eu acho sempre muito bonito, muito forte, é o exemplo de Maria. Ela teve fé. Quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus, antes mesmo que o anjo lhe narrasse sobre as dores e as alegrias que trariam essa maternidade, ela se entregou inteiramente, dizendo: Senhor, eis aqui a vossa serva, faça-se de acordo com a vossa vontade. Quando nos entregamos, a fé é divina e ela produz serenidade profunda em nosso espírito. E essa serenidade cura a alma, porque passamos a emitir energias que são verdadeiros bálsamos. Um exemplo da fé com um poder curador que experimentamos é quando recebemos a bênção do tratamento pelo passe, guardando a fé em nosso íntimo. Segundo o palestrante Haroldo Dutra, todos nós, encarnados, estamos em peregrinação na Terra, com a diferença de que alguns têm consciência dos passos que estão dando. Outros estão caminhando porque os que estão atrás os estão empurrando. E os que estão à frente vão os levando adiante.
O convite da doutrina espírita para o nosso coração é que caminhemos com autonomia, caminhemos com consciência de nossos passos, que possamos assumir as rédeas do nosso destino espiritual, naquilo que nos compete, e saibamos entregar a Deus as rédeas daquilo que Ele diz respeito, com confiança em que tudo está justo e certo, e que não há nada a fazer, a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e de entender as coisas. Quando o sol do Evangelho penetra no coração humano, ele desperta a luz da fé, pois, quer a pessoa acredite ou não, ela está entregue ao poder divino que dirige a nossa vida. Que Jesus nos abençoe.